O Fortaleza não está jogando rigorosamente nada. O trabalho de Carpini é horroroso. É isso mesmo. Veja só, eu não estou falando isso quando o Fortaleza está perdendo, sendo goleado, não. Eu estou falando nas vitórias. O time não mostra evolução nenhuma. E só venceu hoje porque pegou um time de Série D. Se pegasse hoje um time de Série C, Série B, perderia feio essa partida. E claramente o Maguari foi um time mais organizado na esmagadora maior parte do tempo do que o Fortaleza. E teve até mais volume de jogo e chegou a criar mais até os 25, 30 do segundo tempo. Na reta final, o Fortaleza foi pro abafa, Vitinho entrou muito bem, Luca Prior entrou muito bem e eles foram importantes para o Fortaleza empatar o jogo e virar. Sem dúvidas, classificação acaba sendo merecida porque fez mais gols do que o adversário. E Copa do Brasil não se classifica necessariamente quem tem mais posse de bola, quem joga melhor, quem está mais bem organizado. Não. É quem bota a bola no fundo da casinha. Acabou. Quem faz os gols e vence a partida. É quem é mais eficiente. E o Fortaleza foi mais eficiente e se classificou para a próxima fase. Mas eu queria começar o vídeo dessa forma. O Fortaleza não mostra evolução nenhuma. E eu queria aqui parabenizar o trabalho de Suede Lima. Porque assim, o Maguari jogou no seu limite técnico, tático e físico. Para mim fez um jogo brilhante hoje lá no Castelão. Se o time do Maguari fosse 10% melhor, poderia até ter vencido o jogo. Poderia não, venceria o jogo hoje por 3-2, conseguiria segurar um pouco mais lá atrás, ou até ampliaria o marcador para um 4-2. Então, assim, parabenizar o trabalho de Suede Lima, que é sensacional. Inclusive, se ele estivesse no esporte, nesse exato momento, o esporte estaria jogando muito mais bola do que está jogando com Roger Silva. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Torço muito pelo trabalho dele no Maguari. Torço muito para que ele tenha uma carreira muito bem sucedida. Aqui no esporte, ele fez a base do esporte encantar, porque ele é bom treinador. É um time que sabe marcar bem pressão e o Maguari fez isso. No início do jogo, na metade do jogo, o Maguari, até enquanto tinha fôlego e tinha a ambição de tentar virar o jogo, vencer a partida, o Maguari conseguia recuperar bolas no campo de ataque. O Maguari conseguia exercer melhor a marcação-pressão do que o Fortaleza. O Maguari sabia trabalhar bem a posse de bola quando tinha ela. Mesmo lá no campo de defesa, para jogar em transição em vários momentos também, quando tinha posse, sabia o que fazer com ela. Não era um time que estava com a bola e conseguia contragolpes adoidado. Não, não. Era um time que tinha ultrapassagem pela ponta direita, pela ponta esquerda, por dentro, tinha jogadas de triangulação, chegou a criar boas jogadas dentro da grande área, só que Breno fez boas defesas. E o Fortaleza tem um elenco melhor do que o Maguari. Isso aí é meio que inegável. Vocês lembram? Quem acompanha aqui o canal e torce pro Fortaleza e acompanha os vídeos aqui de forma lúcida, ou que quer tirar sarro da minha cara, viu e ouviu muito bem o que eu falei no último final de semana. O Fortaleza meteu 2-0 no Ferroviário e eu falei, o time não tá jogando nada. Na saída de jogo, o time não tem ideia nenhuma de como sair de uma marcação-pressão. O Ferroviário, a todo momento que esboçava a marcação-pressão, o Fortaleza errava. Com Lucas Gasal, com Pierre, com Breno, com Gabriel Fuentes, ou errava um domínio, ou errava um passe, ou não conseguia se movimentar para gerar espaço, gerar opção de passe para se desvencilhar da marcação-pressão. Então é um time que joga mal. E o Fortaleza sobrevive de jogadas de Mailton. É bola em Mailton, bola na grande área. Bola em Mailton e vê o que é que ele vai achar. Cruzamentos na grande área, na cobrança de falta ou na cobrança de canteio. E é isso. Porque jogadas de triangulação, aproximação e envolvimento, eu vejo pouquíssimo no Fortaleza. Para mim é um futebol muito pobre, muito abaixo do que deveria estar jogando. Eu sei que tem os pontos de Carpini, que o time está se reconstruindo ao longo da temporada, e a temporada ainda é muito curta, mas Bareiro saiu, Herrera saiu, Pikachu saiu, lá na lateral direita Mancuso saiu, e o Fortaleza foi perdendo peças. Então, para você reconstruir um time no meio de um início de temporada, no meio de um início de trabalho, para você dar encaixe da liga, eu sei que tudo isso não é fácil, mas eu acho que o Fortaleza deveria estar jogando muito mais bola do que está nesse momento, tá? E só avançou, repito, só avançou porque tem muito mais qualidade técnica do que o Maguari. Ponto. Se Suede Lima tivesse treinando Fortaleza, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que Suede Lima colocaria esse Fortaleza para jogar muito mais bola, não é pouca não, tá? Muito mais bola. Bom, dito isso, vamos lá. Escalações então aqui para vocês. O Fortaleza foi com Breno no gol,
falhou num gol do Maguari, mas salvou em outras 2, 3 boas oportunidades. Mailton na lateral direita, Lucas Gasal que falhou bastante com a bola no pé porque é limitado, Cardona também porque é bagre. Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, para mim ainda deixa muito a desejar, para a expectativa que ele chegou do Fluminense. É bom jogador? É, mas tá mal até o momento, viu? Tá errando todos os cruzamentos. O único que ele acertou foi no gol impedido de Lucas Emanuel. Pierre na volância, Lucas Sacha também na dupla de volante, né? Que Sacha aparece um pouco mais no último terço de campo para finalizar bolas em gol. Eu até acho que Pierre tem mais qualidade técnica até do que Sacha para achar uma finalização de fora, para achar um passe, mas Sacha é ótimo jogador também. Crispim, aberto na ponta direita, não fez uma boa partida. Na esquerda, Luiz Fernando fez um golaço de cabeça. Pochettino de meio atacante e GB de centroavante, que não fez um bom jogo e é limitado tecnicamente também. Bom, o Maguari, eu nem vou passar aqui toda a escalação do Maguari. Tem Ítalo lá na volância, Júlio César na meiuca. Tem o Verdun ali também na meiuca barra ponta, né? Jogadores de muita velocidade. O Maguari estava muito bem armado desde o primeiro minuto de jogo, marcou pressão, construiu jogadas para fazer 1-0. Do primeiro minuto até o minuto 14, o Maguari era melhor. Tinha um pouco mais de volume, chegou com um pouco mais de perigo, mas não conseguiu fazer o gol. Pela sua limitação técnica e pelo fato de Breno ser um bom goleiro, ele salvou o Fortaleza no início. Bom, mas o Fortaleza consegue abrir o placar. E aí, ó, Pierre acha o passe aqui na lateral direita, e como vocês estão vendo, é bola em Mailton, cruzamento na grande área. É isso que o Fortaleza tem. E Luiz Fernando acha uma bonita cabeçada no ângulo. O Fortaleza abre o placar por 1-0. E assim, se esse Maguari fosse time de Série B, esse gol provavelmente não sairia. Porque assim, é um lance primário de posicionamento que o lateral direito do Maguari tinha que interceptar um cruzamento de Mailton, pô, na grande área. Não foi um cruzamento que deixou o Luiz Fernando na pequena área sozinho, não, pô. É um lançamento que, se o lateral fosse minimamente decente, interceptaria esse cruzamento e o gol nem sairia. E é como vocês estão vendo, não tem jogada trabalhada, não tem jogada de pé em pé, não. É um cruzamento na grande área, que aí por méritos de Mailton e Luiz Fernando e demérito do lateral direito do Maguari, acaba saindo o gol do Fortaleza. Mas o Maguari empata, e assim, com personalidade, tá? O Maguari não foi um time que sentiu muito golpe, não sentiu muito gol, não. O Maguari continuou tentando marcar pressão, continuou, quando jogava em transição, continuava explorando as jogadas com muita velocidade e chegava sempre com muito perigo. E numa dessas pataquadas do Fortaleza, barra marcação-pressão do Maguari, o Fortaleza entrega a rapadura, como eu já cansei de falar para vocês. Gasal erra, Júlio César se aproveita e faz um bonito gol aí pro Maguari. O Maguari empata a partida. Critiquei muito a saída de bola do Fortaleza no último jogo. E hoje, mais uma vez, é uma saída de bola horrorosa. Ou porque os jogadores erram tecnicamente falando, ou porque o time não tem muitas ideias de como se devia se dar da marcação-pressão, tá? O Maguari empata, mas o Fortaleza desempata. Gol de Tomás Cardona, cruzamento de quem? Mailton. E mais uma vez, num gol achado, o Fortaleza faz o 2-1. E olha o goleiro do Maguari, gente. O goleiro do Maguari não consegue sair do gol para encaixar a bola. Se esse fosse um jogo contra o Vila Nova, esse gol não sairia muito provavelmente. Ou se o goleiro fosse um goleiro melhor, esse gol não sairia. O cruzamento foi no primeiro pau e o goleiro não deveria permitir isso aqui. A pequena área do goleiro. E foi muito próximo da barra essa cabeçada de Cardona. Falha grotesca do goleiro. Só que mais uma vez o Maguari não sente o golpe, não sente o gol e chega ao empate com mais uma vez pataquadas da zaga. Tomás Cardona erra, o Maguari se aproveita, Verdun acha o passe para Canu e o Maguari empata a partida por 2-2. Vem o segundo tempo, você pensa, porra, o Maguari vai agora se acovardar, vai recuar, o Fortaleza vai dominar a partida, vai achar gols e vai vencer a partida, né? Ao natural. Não, não, não. O Maguari continua quando dava marcando pressão, quando não, jogando em transição e continuava a gerar mais chances claras do que o Fortaleza. Não é à toa que fez o 3-2, virou a partida com o gol de Eduardo Ribeiro. Em tela aqui para vocês, cadê? Eu não sei se o futebolês trouxe o gol de Eduardo Ribeiro ou não. Aparentemente não, né? Trouxeram só o gol de Rodrigo. Enfim, eu não tô fazendo live hoje, tá, gente? Porque esses jogos que terminam de 11h30 da noite, 11h40, pra eu abrir live eu ficar até 1 hora da manhã, meu irmão, eu prefiro até abrir uma live amanhã de manhã pra falar até mais do jogo, ou então nem abrir, do que abrir uma live pra ficar até 1 hora da manhã.
num jogo que é contra o Maguari, né? Não é um jogo de final, não é um jogo super importante. Acabou se tornando uma final praticamente pelo roteiro do jogo, né? Que o Fortaleza não deveria deixar disso acontecer. Só deixou porque o time é muito mal treinado. Essa é que é a realidade. Bom, o Fortaleza toma a virada 3-2 com o gol de Eduardo Ribeiro numa jogada de transição, com a troca de passes e triangulação, passe em profundidade nas costas de Gabriel Fuentes e Eduardo Ribeiro finaliza. E aí tem a falha de Breno. Ele tomou um frangaço. Essa é que é a realidade. E o Fortaleza toma o 3-2. Até o minuto 25, o Fortaleza não fazia nada. Só tinha posse de bola. Como é o costume do time de Carpini, né? É um time que não joga nada. Essa é que é a realidade. Só que aí, meus amigos, o tempo vai passando, o Maguari. Eu senti o Maguari até mais inteiro fisicamente do que o Fortaleza. Um time que ganhava mais duelos, um time que corria um pouco mais. Mas uma hora o Fortaleza vai metendo uma blitz, vai tentando empilhar um pouco mais de chegadas, de cruzamentos. E o Maguari vai cedendo um pouco mais. Vitinho entrou muito bem no segundo tempo, o Luca Prió também. E num dos gols aí do Fortaleza, Rodrigo também entrou bem fazendo gol aí na reta final já do segundo tempo. E num desses gols aí que saiu aos 39 do segundo tempo, é mais uma vez cruzamento na grande área. Que até foi um cruzamento curto aqui, né? E aí você tem chuveirinho na grande área e vamos ver no que é que vai dar. Gabriel Fentes troca para Mailton, ele cruza uma bola na grande área e meio que no bate e rebate a bola sobra para Rodrigo. Olha esse camisa 5 aqui. O camisa 5 era para estar marcando o Rodrigo Santos. E ele simplesmente parou na jogada, deixando o Rodrigo Santos na pequena área sem goleiro para fazer o gol. Então assim, são erros primários do Maguari que acabaram gerando gols do Fortaleza. E futebol é um jogo de erros, né? Óbvio. 3-3. E a impressão já que passava era, porra, ó, o 3-3 saiu, ainda tem mais 10 minutos de jogo com os acréscimos. Daqui a pouco o Fortaleza pode achar o 4-3 a qualquer momento. E achou. Achou no gol já na reta final do segundo tempo, nos acréscimos, né? Com o Luca Prió. Ainda não teve a publicação do futebolês, do gol do Luca Prió. Vou até atualizar aqui a página, tá, gente? Só para trazer para vocês. Senão tá tudo certo também. Cadê? Aqui, ó. Já tem atualização do gol de Luca Prió. Vou trazer aqui em tela para vocês. E teve uma participação muito importante de Vitinho. Até falaram sobre esse toque de mão aqui de Lucas Sacha na origem da jogada, né? Só que assim, não tem VAR nessa primeira fase de Copa do Brasil. Eu não vou contestar muito isso porque nem os jogadores do Maguari contestaram no ao vivo. E o árbitro estava muito próximo do lance. Então eu vou crer que de fato não teve o toque no braço, e sim na parte do bíceps para cima barra ombro, né? Mas a impressão que fica quando você olha para esse lance aqui é que a bola tocou muito no braço ali de Sacha, né? Só que pela regra, se tiver tocando na manga, não é não é falta, né? E aí, ó, numa jogada de Vitinho com o Luca Prió, ele recebe o passe aqui, a bola meio que num cruzamento que acabou sobrando para ele no desvio. Luca Prió faz o gol. O 4-3 mata o jogo e o Fortaleza está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E Carpini foi lá comemorar e vibrar com os jogadores. Tá certo em comemorar, viu, Carpini? Mas foi por um triz, hein? Teu trabalho é horroroso. E sim, tem que criticar pesado sim. O momento agora é de cobrança para todo mundo. O Fortaleza joga muito mal. Mas se classificou, parabéns pela classificação. Botou no bolso aí, por avançar para a próxima fase, cerca de 1,5 milhão de reais, né? Porque vai jogar a terceira fase e precisa melhorar o futebol. Bom, deu sorte hoje, viu? Contou com muito mais sorte do que juízo para passar do Maguari. Parabéns ao Maguari pelo jogo que fez. Parabéns para Suede Lima também. Trabalho sensacional de Suede Lima, tá? Nó tático em Carpini na esmagadora maior parte do tempo. Se Carpini tivesse treinando Fortaleza, o Fortaleza estaria jogando muito mais bola. Valeu, gente. Aquele abraço.